Neste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil irá promover uma série de eventos para celebrar os 25 anos da Constituição Federal de 88. E a programação teve início com um seminário realizado na sede do Conselho Federal, em Brasília. Veja agora como foi a cerimônia de abertura do evento. O primeiro dos 3 eventos que serão realizados pela Ordem dos Advogados do Brasil em comemoração ao Jubileu de Prata da Carta Magna Brasileira foi marcado por palestras e debates que traçaram uma análise da Constituição Federal. O seminário foi aberto pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. A Ordem dos Advogados do Brasil, representando o sentimento da advocacia brasileira, se mobiliza para um ano de comemorações ao aniversário de nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, no dizer de Ulisses Guimarães. 25 anos de vigência do texto constitucional, que é um marco no constitucionalismo brasileiro e na história da estabilidade política do Brasil. A Lei Fundamental do Brasil, vigente, é exemplo para o constitucionalismo contemporâneo, em face de sua Carta de Direitos e limitações dos poderes. Marcos Vinícius destacou que a Constituição foi a primeira a positivar os direitos e garantias fundamentais como cláusulas pétreas no Brasil. A nossa lei máxima, com sua ampla gama de direitos fundamentais, entre os quais os direitos políticos, sociais, culturais, econômicos individuais, e tantas liberdades e garantias asseguradas, e um amplo leque de princípios e regras a mediar a concretização de todos eles, tornou-se um símbolo para o direito constitucional contemporâneo. Necessário destacar que fora a primeira Constituição brasileira a positivar, expresse claramente os direitos e garantias fundamentais como cláusulas pétreas. Ao falar sobre a importância das comemorações dos 25 anos da Lei Maior, o presidente da Ordem ressaltou o papel da advocacia na manutenção da Carta em prol da democracia brasileira e do Estado de Direito. A advocacia e sua entidade, a OAB, são destacadas como essenciais à realização da justiça e à efetivação dos valores constitucionais. O trabalho da Comissão de Estudos Constitucionais, sem dúvida alguma, será fundamental para que neste triênio a nossa entidade permaneça a defender os valores constitucionais. E finalizou seu discurso desejando vida longa à Constituição brasileira, considerada um marco nacional e do mundo. Longa e bela vida à Constituição brasileira de 1988. Longa e bela vida aos homens e mulheres que lutaram para produzi-la e se esforçam cotidianamente para fazê-la dique ao poder em todos os seus níveis e carta de liberdade em todas as suas expressões, assegurando a centralidade da dignidade da pessoa humana como norma gênero, como princípio básico em torno do qual todos os demais devem ser interpretados e aplicados. O patrono do seminário, constitucionalista Paulo Bonavides, que não pôde estar presente por motivos de saúde, foi saudado pelo ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Um homem certamente à frente do seu tempo, um homem de ideias, um homem que foi estudar fora e foi para os Estados Unidos, ainda como jornalista, ainda nem jurista ele era, e foi numa visão cosmopolita da vida, passou uma temporada em Harvard, aperfeiçoou-se e trouxe parte dessa experiência. Barroso ressaltou que Paulo Bonavides foi importante para a introdução de 5 transformações ao direito constitucional contemporâneo no Brasil. A primeira transformação do direito em geral foi a superação do formalismo jurídico. Paulo Bonavides foi um dos precursores na compreensão de que, para além da mera exegese, os juízes precisavam sim desempenhar uma atividade criativa, uma atividade integrativa. A segunda grande contribuição de Paulo Bonavides foi para o surgimento no Brasil de uma cultura pós-positivista. Foi um dos pioneiros nesta percepção de que interpretar também significa recorrer à filosofia moral, recorrer à filosofia política e, sobretudo, colocar no centro do sistema os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. A terceira transformação que nós vivemos
foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. O bom e velho direito civil deixa de ser o centro do sistema, a Constituição passa para ser o centro do sistema, e Paulo Bonavides também, nesse particular, foi um dos pioneiros na elaboração teórica da constitucionalização do direito. A quarta transformação importante ocorrida no direito constitucional contemporâneo foi a expansão da jurisdição constitucional. O professor Paulo Bonavides foi um dos teóricos e um dos elaboradores desta criação e do aprofundamento da jurisdição constitucional no Brasil. E, por fim, uma última transformação muito relevante do direito constitucional contemporâneo foi o surgimento de uma nova interpretação constitucional. Uma interpretação que já não cabia apenas naquele modelo tradicional de regras aplicadas mediante subsunção, mas uma interpretação constitucional que precisou desenvolver inúmeras novas categorias, que incluem a normatividade dos princípios. E aí, de novo, o professor Paulo Bonavides foi um pioneiro, e aqui pioneiro mesmo, nesta passagem dos princípios constitucionais para o centro da interpretação jurídica. Já o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, realizou a Conferência Magna de abertura. Ele fez um relato histórico desde a ditadura militar até a promulgação da Constituição de 88. A nossa Constituição é uma das mais avançadas que já se viu no país e talvez no mundo, no que respeita à proteção dos direitos fundamentais. Um dos grandes saltos qualitativos dados pelos constituintes, talvez inconscientemente, talvez sem o quererem, foi a incorporação ao texto do hoje universalmente reconhecido princípio da vedação do retrocesso. Ele quer dizer que nem o legislador, nem o administrador e muito menos o julgador podem atuar no sentido de restringir os direitos e garantias assinalados na Constituição, porquanto estes já se incorporaram definitivamente no patrimônio jurídico e político dos membros da sociedade brasileira. O ministro lembrou que a Carta Magna não apaga os rastros da ditadura militar, mas foi uma conquista dos brasileiros. Muitos daqueles que não viveram ou não sofreram na própria pele os eventos de nossa história recente, talvez não saibam que a nossa Carta de 88 foi duramente conquistada após renhidas lutas, duras e demoradas batalhas que custaram muito sangue, muito suor e muitas lágrimas aos brasileiros. Ainda na primeira parte do ato, em comemoração ao Jubileu de Prata da Lei Maior, realizada pela manhã, tomaram posse os integrantes de 3 comissões da entidade: da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, da Comissão Especial de Juristas para o Código Brasileiro de Processo Constitucional e da Coordenação de Organização da Comemoração dos 25 anos da Constituição Brasileira. Abrindo sequência de palestras, o constitucionalista José Afonso da Silva falou sobre ativismo judicial e seus limites. Como exemplo de um dos casos mais recentes sobre o tema no país, ele destacou o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal. O ativismo judicial é uma forma de interpretação constitucional criativa, que pode chegar até a constitucionalização de direitos, pelo que se pode dizer que se trata de uma forma especial de interpretação também construtiva. É por essa forma de interpretação criativa que os tribunais constitucionais europeus têm produzido constitucionalização de direito enriquecedoras da democracia de caráter social. Mas não é o caso de descer a pormenores aqui. Basta lembrar 2 exemplos de constitucionalização de direitos
que demonstram quanto a interpretação criativa é capaz de penetrar no âmago da Constituição para, de seu contexto, revelar a mais funda significação, para além do seu conteúdo manifesto, sem, no entanto, ultrapassar os limites que a sua pauta de valor circunscreve. Uma placa de reconhecimento às lutas do deputado Ulisses Guimarães pela redemocratização do Brasil encerrou a primeira parte dos trabalhos do seminário 25 anos de Constituição Brasileira. A comenda foi entregue ao representante da família do deputado, Oswaldo Dante Manicardi.